série Cursed, a Lenda do Lago, foi comparada por alguns jornalistas como a nova Game of Thrones. E nesse vídeo eu vou te contar se você realmente pode acreditar nisso. Essa semana estreou a nova série da Netflix, Cursed, a Lenda do Lago, que é baseada na HQ de mesmo nome, escrita por Thomas Wheeler e ilustrada pelo grande Frank Miller. A série conta a história de Nimue, uma jovem de povo feérico, que são seres mágicos, que recebe a missão de entregar a famosa espada Excalibur para o mago Merlin. Uma missão bem complicada, já que uma guerra pela posse da espada está prestes a acontecer. A série reconta os mitos de Rei Arthur sob a ótica de outros personagens, e ambas as adaptações são baseadas em lendas celtas, onde Nimue é ninguém mais ninguém menos que a Dama do Lago, a figura responsável por entregar a Excalibur para o Rei Arthur. E a série apresenta uma releitura desse conto sob o ponto de vista de Nimue, a protagonista da história. Pois bem, a série ela foi vendida como a nova Game of Thrones, comparada com outro sucesso da Netflix que foi The Witcher, duas séries que eu já fiz vídeos aqui no canal, que eu já falei muito bem delas, que eu gostei demais. Então eu fui lá cheia de expectativas pra assistir a série, pra poder gravar vídeo pra vocês, compartilhando uma experiência super positiva, pra poder indicar a série pra vocês. Porém, isso não aconteceu. E eu vou contar o porquê sem spoilers. A ideia de recontar um conto sob a ótica de um outro personagem é muito interessante, muito me agrada. Porém, quando você tem um conto tão famoso quanto o do Rei Arthur e que já foi explorado diversas vezes, você tem que trazer isso aí com muita originalidade para o espectador se interessar pela sua obra. E isso a série soube fazer. Ela se propõe a trazer algo original e fez. Porém, o resultado disso é uma grande bagunça. Primeiro porque você tem aí uma superprodução que esquece da trama central e já se perde nos primeiros episódios. E isso é decepcionante porque Cursed é sem dúvida uma superprodução. Ela tem aí uma riqueza de figurino, de cenário, no detalhe das criaturas mágicas e fantasiosas, nas locações usadas, assim como nos recursos visuais que a série utiliza nas transições de cena, que são aí uma referência às ilustrações de Frank Miller. Mas tudo isso se perde diante de um roteiro tão fraco, mas tão fraco que teve um momento que eu não aguentava mais assistir. O roteiro ele é extremamente previsível e ele não sustenta a premissa interessante que a série tem. Ele também utiliza aí subtramas para poder apresentar os personagens clássicos do conto e esquece da trama central, que acaba sem força nenhuma. E isso reflete na construção de alguns personagens que são apresentados com uma determinada personalidade e no meio da trama eles mudam completamente, sem nenhum desenvolvimento que te faça comprar a ideia da mudança ou do amadurecimento daquele personagem. Um exemplo disso é um deles ser apresentado nos primeiros episódios como uma grande ameaça e no meio da série simplesmente ser largado no churrasco, esquecido lá, e depois a gente fica sabendo que ele é um grande personagem, que ele é um personagem clássico do conto do Rei Arthur. Porque tem isso também, a série esconde alguns nomes de personagens para você simplesmente não descobrir que aquele personagem é um personagem conhecido, e isso não agregou em nada na trama. E esse problema de construção de personagem não acontece apenas com personagens secundários, mas também com a protagonista, a Nimue, que começa como uma personagem forte, decidida, mas no meio da série simplesmente abaixa a cabeça pra todo mundo, gente inclusive que ela nem conhecia e que não tinha até então tido interação nenhuma, e depois voltando a ser a garota forte e decidida de novo. Isso não é um problema de atuação, isso é um problema de roteiro ruim, porque a Kathleen Langford, ela interpreta bem a Nimue, ela se entrega a personagem cativa o espectador. Mas o problema está na jornada da personagem, que simplesmente perde o sentido no meio da série, que seria aí a famosa jornada do herói, porém completamente mal construída e mal desenvolvida. Outro exemplo de que o problema de construção de personagem ele está no roteiro e não na atuação em si, é o personagem do Merlin, que é interpretado pelo Gustav Skarsgård. Apesar de fazer um Merlin que lembra demais os trejeitos de Jack Sparrow, o ator rouba a cena fazendo um personagem que agrada demais. E ele agrada tanto a ponto de não te deixar perceber que o personagem ele está andando em círculos. A jornada dele perde o sentido no meio da série e ele não tem objetivo nenhum. E o problema ele não para por aí, porque como esses personagens eles são mal construídos, isso vai resultar em relações mal construídas e forçadas, como o exemplo aí de amizades e até romances extremamente forçados, algo que
E isso sem falar nas jornadas, né? Personagem mal construído, relação forçada, jornada sem sentido nenhum. E todos esses problemas só faz com que a trama se arraste já nos primeiros capítulos. A série, ela não encontrou um ritmo, ela não soube explorar o lado místico, o lado fantasioso, o lado das criaturas mágicas, que é o ponto alto da série. Isso sem falar no background da trama, que simplesmente mistura referências e períodos históricos diferentes, sem se preocupar em ambientar e situar o espectador sobre em que época e em que local a trama se passa. O que só prejudica a cadência da história, confunde e não prende o espectador. E falando sinceramente, foi maçante demais terminar essa série. Eu simplesmente me negava a acreditar que uma superprodução desse nível tinha um roteiro tão decepcionante. Eu me forcei a terminar esperando o momento que a trama ganharia força, que a trama me surpreenderia. Não precisaria nem me agradar não, mas só me surpreender. E não aconteceu. Errei em ir cheia de expectativas? Provavelmente sim, mas acredito que eu iria me decepcionar da mesma forma, porque afinal a premissa é boa, mas o roteiro é extremamente confuso, então eu chegaria à mesma conclusão, a de que não é uma boa adaptação. Pode ser comparada a Game of Thrones? Não, porque mesmo com um final infeliz e 2 temporadas bem ruinzinhas, Game of Thrones foi uma ótima série como um todo, e Cursed teria que rezar muito para os deuses antigos e novos para poder chegar aos pés dela. Bem, essa foi a minha opinião, a minha experiência com Cursed e a Lenda do Lago. Mas eu quero saber a sua. Me diz aqui embaixo nos comentários se vocês também enxergaram problemas na série ou se vocês gostaram. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e já deixar um like aqui nesse vídeo. Tchau!